que procede da boca de Deus. Abre a sua Bíblia comigo, pega aí a sua Bíblia, ou seu celular, se você tem a sua Bíblia no seu celular, ou no tablet, enfim. 1 aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Quando você abrir, diga amém, Jesus. Alguns já abriram. Se você não abriu ainda, diga ai de mim, Jesus. Isso quer dizer que você precisa treinar, mais em ler a Bíblia com mais assiduidade, para você ser mais rápido quando você tiver que abrir numa passagem bíblica. 1 Coríntios capítulo 11, vai ser colocado ali também no telão para você ver, verso 1. Acompanhe comigo, diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores. Irmãos, quem escreveu essa epístola de 1 Coríntios foi o apóstolo Paulo. E ele escreveu para a igreja em Corinto, na cidade de Corinto, na Grécia. E Paulo, ele foi um homem que perseguiu a igreja durante um bom tempo. Ele foi perseguidor da igreja, mas ele teve um encontro com Jesus, quando ele estava indo de Jerusalém para Damasco, exatamente com o propósito de perseguir os irmãos, perseguir os crentes, prender cristãos, porque ele não concordava com aquela nova, entre aspas, doutrina. Paulo era um homem religioso, temente a Deus, mas ele não conhecia Jesus, ele não tinha tido um encontro com Jesus. Então, quando ele viu aqueles cristãos apaixonados por Jesus, pregando para tudo quanto é lado em Jerusalém, Paulo ficou enciumado. Que doutrina nova é esta? E ele começou então a perseguir aqueles novos crentes, que eram de fato discípulos de Cristo, que eram pessoas que estavam tendo experiências com Jesus. E Paulo então recebe cartas dos principais sacerdotes, que também tiveram problema com o Senhor, não reconheceram Jesus como o Filho de Deus, não aceitaram Jesus como Messias. Pelo contrário, mandaram matar Jesus, mandaram crucificar Jesus, porque foram os sacerdotes da lei judaica, os discípulos de Moisés, foram eles que eram os guardiões da lei do Velho Testamento, que mandaram prender e mandaram matar Jesus. E Paulo, debaixo da orientação destes homens, vai a Damasco, que era uma cidade da Síria, para prender cristãos, porque o evangelho já estava se alastrando de Jerusalém para outras cidades. Mas no encontro, no meio do caminho, Paulo tem um encontro com Cristo. Isso está lá no capítulo 9 de Atos. Eu não vou abrir, depois você pode ver, olhando a Bíblia, E Paulo então se converte, Paulo passa a ser um homem de Deus, Paulo aprende a palavra do Senhor, ele tem uma experiência muito forte com Jesus, ele se torna um homem de oração, e Paulo então, escrevendo aqui aos Coríntios, muitos anos depois, ele está aqui chamando os coríntios, os cidadãos, os cristãos daquela cidade, para que fossem seus imitadores, como ele se tornara imitador de Jesus. Imitador, fala comigo, imitador. Como que nós podemos imitar o nosso Senhor Jesus? Será que é possível que nós possamos imitar Jesus? Será que é possível que você, jovem, rapaz, moça, você, homem, mulher, você possa imitar Jesus? Talvez você pense assim, eu já estou velho, é difícil aprender coisas novas. Será que você pode? Como que nós podemos imitar Jesus? Aonde nós podemos aprender de Jesus para poder imitá-lo? Qual o modelo que o Senhor Jesus deixou para nós? Queridos, nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E nesses 4 evangelhos estão relatados por cada um desses evangelistas, em detalhes, a vida de Jesus aqui na terra. Desde o seu nascimento, a sua genealogia, qual a origem de Jesus, as gerações que
antecederam Jesus. Lucas, por exemplo, ele lista as gerações dos antepassados de Jesus até Adão. Ele vai pegando o fio condutor das gerações de Cristo, desde Adão até chegar nos dias de Jesus, né? Nós sabemos que a nossa geração para trás dos nossos pais são os nossos avós, depois mais para trás é os bisavós, depois é os tataravós, e depois, você sabe? Você sabe o que é? Eu também não sei. Então nós sabemos até a terceira geração para trás de nós, tataravó, mas Lucas pegou lá em Adão. Mateus também fez a genealogia, mas começou em Davi, não começou lá em Adão. Então, a Bíblia, os evangelhos vão mostrando o nascimento de Jesus, como que foi, a anunciação, o anjo Gabriel veio, falou para Maria que ela ia ficar grávida, sendo ainda uma virgem, e então nós vemos ali o nascimento, nós vemos o início do ministério de Jesus, está tudo registrado nos evangelhos. E quando a gente vai estudar a vida de Jesus, quantos aqui querem ser um imitador de Cristo? Paulo se tornou imitador de Cristo, e ele foi ousado, corajoso, porque ele disse para os seus discípulos, para as pessoas que o reconheciam como apóstolo lá naquela cidade de Corinto: sede meus imitadores. E deixa eu te falar algo, querido, Paulo não estava errado não. Eu e você precisamos ser discípulos de Jesus a tal ponto que a gente possa dizer para aqueles que estão perto de nós, para os seus parentes, para os seus amigos de trabalho, para as pessoas da sua vizinhança, da sua rua, que vocês sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Esse é o nosso grande desafio. Jesus, quando a gente estuda a vida do Senhor Jesus nos evangelhos, a gente percebe que ele era um imitador do Pai. Jesus procurou, na vida dele aqui na terra, fazer tudo de acordo com a vontade do Pai. Jesus, quando ele inicia o seu ministério, ele inicia o ministério dele pregando sobre arrependimento e sobre reino de Deus. Fala comigo, arrependimento. O arrependimento, querido, ele é a porta de ingresso no reino de Deus. É necessário que o homem se arrependa, o ser humano, a mulher, se arrependa da vida de pecado, da vida longe da presença de Deus, e ele queira mudar. O arrependimento é uma constatação da nossa realidade sem Deus, e é um desejo de mudar. Aliás, mais do que um desejo, é uma atitude de mudar. Quando eu me arrependo de ser um pecador, eu falo, eu não quero isso mais para a minha vida, eu quero mudar de vida. A partir de hoje, eu decido, eu quero ser diferente. Pode aplaudir forte. Então Jesus, ele inicia o ministério dele pregando sobre arrependimento e sobre reino de Deus, a necessidade das pessoas de receberem o reino de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 14, no versículo 17, Paulo fala uma síntese do que é o reino de Deus. Romanos 14, 17 diz assim: o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando você entra no reino de Deus, pela porta do arrependimento, aceitando Jesus, você passa a receber, a entender, a compreender o que é justiça, paz e alegria. E isso vem de Deus, isso vem do Espírito Santo. Você vai se tornar um cidadão do reino de Deus. E Jesus, interessante, Jesus ele nada fazia, ele não tomava uma decisão, ele não dava uma direção, ele não fazia nada como homem aqui na terra, sem antes ouvir do Pai. Ele buscava no Pai direção para a vida dele. Em João capítulo 5, no versículo 19, Jesus disse que ele era um imitador do Pai,
Por isso que tem muito sentido quando o apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? João 5,19 diz assim, olha: então lhes falou Jesus, em verdade eu vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, preste atenção, o que Jesus diz? Tudo que este fizer, o Pai, Jesus estava falando do Pai, tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Que maravilha, hein, querido? Que coisa maravilhosa. O tema dessa palavra de hoje, para quem gosta de anotar, é imitadores de Cristo. Nós somos chamados para sermos imitadores de Cristo. E nós estamos vendo, eu estou te mostrando, que Jesus foi um imitador do Pai. Querido, não há nada de errado em imitar alguém. Tem gente que fala assim, não, mas eu tenho que ser original. Não, queridos. Você sabe que nós aprendemos tudo por imitação, desde pequenininhos, quando nós nascemos. Nós olhamos para o nosso pai, nós olhamos para a nossa mãe, que são nossos primeiros referenciais, nossos irmãos mais velhos, para quem, né, tem irmão mais velho, e a gente vai se espelhando nessas pessoas, que são as primeiras pessoas. Depois a pessoa começa a se espelhar nos amiguinhos, vai para a escola, começa a se espelhar nos colegas de escola, aí já começa o perigo, né? Porque começa, de repente, a aprender coisas ruins lá fora. Agora, quando a gente encontra com Deus, nós, com Jesus, nós encontramos com Deus por meio de Cristo, nós encontramos aquele que é o perfeito modelo. Jesus é o perfeito modelo, tanto para homens, quanto para mulheres. Ele é o perfeito modelo. Se há alguém que vale a pena que a gente imite, esse alguém é o Senhor Jesus. Esse alguém é o Senhor Jesus. Ele é o nosso melhor referencial para tudo nessa vida, para tudo. O reino de Deus, Jesus veio falando do reino de Deus. Jesus veio com a missão de pregar o reino de Deus. Ele dizia: o reino de Deus é chegado entre vós. O reino de Deus está disponível para nós, para a nossa sociedade, para aqueles que ainda não conhecem a Deus, né, como nós o conhecemos. E o reino de Deus, meus irmãos, ele é vivido em plenitude, sabe quando? Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos e quando nós nos enchemos de Deus. Fala comigo assim: esvaziar-se de mim mesmo e encher-me de Deus. De novo, esvaziar-se de mim mesmo e encher-me de Deus. Mais uma vez, esvaziar-se de mim mesmo e encher-me de Deus. Esse é o exemplo que o Senhor Jesus nos dá. Em Filipenses, no capítulo 2, do verso 6 a 9, Paulo, falando sobre Jesus, ele fala que Jesus, como homem, se esvaziou de si mesmo, se esvaziou de toda a glória que ele tinha, porque Jesus, querido, Jesus sempre foi Deus, desde antes da fundação do mundo. Jesus sempre existiu. Quando ele veio como homem, ele veio para nos salvar. Ele veio como enviado de Deus. Nós podemos dizer que Jesus foi um missionário que saiu do céu e veio aqui na terra para cumprir uma missão de Deus. Qual missão? Trazer o reino de Deus sobre os homens. Trazer o perdão de Deus para a humanidade. Perdoar os homens dos seus pecados. Então, quando Jesus veio, querido, abriu-se uma grande oportunidade para o homem pecador. E sabe, queridos, muitas pessoas não estão conscientes disso. E a igreja do Senhor Jesus, nós, o povo de Deus, é que temos hoje a missão de dar continuidade àquilo que Jesus iniciou, de pregar o Evangelho. Olha o que diz em Filipenses 2, a partir do 6 até o 9. Diz assim: pois ele,
Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Você sabe que Jesus é o nome humano de Cristo, né? Jesus Cristo. Cristo quer dizer que ele era o ungido de Deus. Jesus era o nome que ele tinha. Cristo, o ungido. Então, Jesus, o ungido. Aquele que foi ungido para um propósito. E aqui ele diz que, como homem, Jesus não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, versículo 7, a si mesmo se humilhou. Ele se humilhou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus, ele foi um homem que viveu aqui na terra, andou sobre essa terra, como nós, lá na região da Palestina. Muitas pessoas conheceram Jesus fisicamente, o povo daquela geração. Os discípulos andaram com Jesus, foram testemunhas oculares daquilo que Jesus fez, dos grandes milagres que Jesus fez. Um deles, o apóstolo João, disse que se fosse relatar todos os milagres de Jesus, nem em todos os livros do mundo caberiam. Mas os que foram colocados aqui nos evangelhos são alguns para que nós creiamos no poder de Deus. Amém, amados? Então Jesus se humilha, só para se tornar homem, já foi uma humilhação, porque ele teve que se despir de toda a glória e de toda a majestade que sempre houve com ele sempre teve. Verso 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Digam glória a Deus, querido. Ele conquistou o nome que está acima de todo nome, por quê? Porque primeiro ele se dispôs a servir de todo o seu coração. Ele se humilhou, ele se dispôs a pagar o preço para cumprir a missão que o Pai designara para ele. Então o que eu quero te mostrar aqui a respeito do nosso maior referencial, o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. Jesus, queridos, enquanto aqui na terra esteve, ele procurou fazer a perfeita vontade de Deus. Fala comigo assim, perfeita vontade de Deus. Quando vocês estavam domingo aqui no culto da Santa Ceia, a palavra do Bispo Rodovalho. Bispo Rodovalho falou de perfeita vontade de Deus, vontade permissiva de Deus, lembra disso? Perfeita vontade, vontade permissiva, e falou da decisão do homem, que Deus respeita a decisão do homem. Tem a vontade perfeita, tem a permissiva, e tem aquela que Deus fala, então você decidiu isso? Então tá bom, vai lá e faz. Por quê? Porque Deus nos deu livre-arbítrio. Deus nos deu a capacidade de nós podermos decidir o que nós queremos para a nossa vida. Jesus tinha esse livre-arbítrio também, mas aqui diz que Jesus escolheu obedecer a Deus 100%. 100%. Ele escolheu a perfeita vontade de Deus. Ele não queria a vontade permissiva e ele não queria decidir por ele mesmo. Ele queria a perfeita vontade de Deus. Eu pergunto, quantos aqui nessa noite vocês querem viver a perfeita vontade de Deus? Amém ou não? Então, Jesus cumpriu a missão que foi designada a ele pelo Pai, e ele cumpriu com muito sucesso. Ele foi bem sucedido. Tudo aquilo que o Pai mandou ele fazer, Jesus fez, bem feito, com excelência. Agora, você acha que foi fácil para Jesus? Ah, bispo, Jesus era Deus. Jesus tinha tudo. Não, querido. Jesus, desde o nascimento dele, Jesus nasceu aonde? Nasceu numa maternidade? Nasceu? Num quarto com ar condicionado? Não. Jesus nasceu no meio de animais.
Jesus nasceu num estábulo de animais. Não tinha hospedaria lá em Belém quando Jesus nasceu. Maria e José estavam indo para Belém para fazer um recenseamento. E ali ela sentiu que já estava na hora de dar à luz, não tinha hospedaria para eles, a cidade estava cheia, porque gente de todas as partes também tinham ido para Belém para fazer o recenseamento. E aí então Maria sente ali as dores do parto e vai para onde? Que lugar que apareceu? Estrebaria. José e Maria não era de uma família rica, tradicional. Jesus nasceu numa família simples. José era um carpinteiro. Maria era uma dona de casa. Quais eram as qualidades que José e Maria tinham? Eles eram tementes a Deus. Era um casal que amava a Deus. Quando o anjo anunciou para Maria que ela ia ficar grávida do Espírito Santo, Maria não saiu correndo assustada. Não, Maria falou: que se cumpra na tua serva a vontade do Senhor. Porque Maria, ela também tinha uma decisão de fazer a vontade de Deus. Então Jesus, ele teve uma vida como nós temos, com dificuldades, mas ele foi bem sucedido. Jesus foi tentado depois que ele foi batizado por João. João Batista não queria batizar Jesus. Jesus falou: ô João, eu quero ser batizado, para que todo mundo, para ser um exemplo para todo mundo, para que todas as pessoas me vejam como um exemplo. Jesus não precisava, queridos, porque o batismo de João era batismo de arrependimento. Jesus não tinha do que se arrepender, porque ele nunca pecou. Jesus sempre foi santo, mesmo tendo nascido criança, jovenzinho, Jesus era um jovem santo, temente a Deus, foi bem criado pela sua mãe e pelo seu pai, era trabalhador, ajudava, tanto que ele é chamado Jesus o carpinteiro. Ele ajudava José lá na carpintaria. Então ele foi batizado, foi para o deserto, foi tentado pelo diabo 40 dias, 40 noites em jejum. Depois ele inicia o ministério dele, pregou o evangelho do reino de Deus, libertou cativos, curou enfermos, multiplicou pães, repreendeu tempestades, foi preso, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Depois de ressuscitado, apareceu aos discípulos por 40 dias e depois subiu aos céus. E desde então, Jesus está sentado num trono de glória. Aleluia! Agora eu quero te mostrar uma característica de Jesus que tem a ver com o nosso momento, com os 21 dias de jejum que nós vamos iniciar amanhã, com o desafio da oração que nós estamos trazendo para a igreja. Em toda a sua vida, Jesus foi um homem de oração. Jesus era um homem de oração. Marcos capítulo 1, versículo 35, diz assim: tendo levantado-se alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Se referindo a Jesus. Jesus ensinou sobre a importância da oração. Jesus praticava aquilo que ele ensinava. Ele era um homem de oração. Eu peguei essa passagem aqui de Marcos 1,35, mas tem muitas outras que mostram Jesus orando. Jesus tinha uma vida de oração. Jesus estava sempre em comunhão com o Pai, porque a oração nos leva para a presença do Pai, porque Jesus queria os conselhos do Pai. Ele não queria fazer nada por ele mesmo. Ele queria imitar o Pai aqui na terra como homem. Então Jesus era um homem de oração. Jesus ensinou seus discípulos sobre a importância da oração. Em Lucas capítulo 18, de 1 a 14, Jesus conta aquela parábola do juiz iníquo, daquela mulher, né, que tinha uma causa e ela ia no juiz e o juiz não queria atender a necessidade dela. E no versículo 1 do capítulo 18 de Lucas diz assim: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Fala comigo assim, queridos: orar sempre e nunca esmorecer. Na versão que está ali está nunca desanimar. Esmorecer é desanimar, é desistir do propósito. Então, eu não vou ler toda a parábola, mas depois você pode ler Lucas 18, 1, 2, 3, 4. Essa mulher, ela decidiu, esse juiz é que pode me atender?
ela ia na casa dele todo dia, até que o juiz falou: eu preciso atender essa mulher, que ela já está me importunando, eu já não estou suportando mais. E Jesus disse que Deus, Ele quer que nós o importunemos com as nossas orações. Deus não vai cansar de você. De novo o Demétrio aqui orando, falando comigo, me pedindo isso de novo. Não, querido, Deus, Ele quer isso. Ele quer ver que quando nós queremos algo, nós queremos mesmo. Agora, se esse algo for para o nosso mal, Deus não vai nos dar, porque Deus nos ama. Amém ou não? É como um pai que pede algo um filho que pede algo para o pai, e o pai sabe que aquilo não vai ser bom para o filho. O pai não vai dar. O pai não vai dar, porque ele não quer o mal para o seu filho. Agora, quando o filho está preparado, o pai dá. Se é algo que é bênção, o pai vai liberar em nome de Jesus. Amém, querido? Jesus ensinou também sobre jejum. Jejum. Mateus 17, do 14 até o 21, nós vemos aqui Jesus ensinando sobre a importância do jejum. Eu vou ler a partir do 14 de Mateus 17. E quando chegaram junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo, outras vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula, perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. 19, então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Olha só, queridos, pequenez da fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda. Que tamanho que é um grão de mostarda, hein? Minúsculo. Quase que não dá para a gente ver ele a olho nu. Tão pequenininho que ele é. E Jesus está falando: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Aí Jesus completa, verso 21, mas esta casta não se expele senão por meio de oração e de jejum. Fala comigo assim: oração e jejum. Fala de novo: oração e jejum. Querido, o jejum é muito importante na vida do cristão, muito importante na vida do crente. Então Jesus nos ensina sobre oração e pratica a oração. Jesus nos ensina sobre jejum. A oração é uma parte necessária do jejum. Não existe jejum sem oração. Jejum sem oração é greve de fome. O jejum necessariamente precisa ter oração. Nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, as referências ao jejum mencionam sempre oração. Sempre tem oração ligada com jejum. Então quer dizer, o nosso jejum deve sempre estar acompanhado de oração. Fala comigo: jejum e oração. Então devemos iniciar com oração e terminar com oração. Outra coisa, o jejum associado à oração sincera, ele ajuda você e ajuda cada um de nós a nos prepararmos para receber as bênçãos de Deus. Fala comigo: receber as bênçãos de Deus. Então o jejum vai nos ajudar nesse processo. O jejum, querido, ele é uma fonte de força espiritual. O jejum, ele tem uma ação nas regiões celestiais. Por meio do jejum, nós podemos nos sentir mais perto do Pai Celestial e podemos nos fortalecer na fé e inclusive fortalecer o nosso testemunho para com aquelas pessoas que estão perto de nós. A Bíblia, ela tem inúmeras referências sobre oração com jejum e sobre qual é o tempo de jejum. Nós temos na Bíblia vários momentos de jejum com tempos distintos. Por exemplo, no tempo da rainha Esther, quando Amã, ele levou o rei Assuero
proclamar um edito de que num dia determinado os judeus iriam ser mortos, porque ele odiava os judeus. E Ester era judia, embora ela era rainha, ela era uma judia, e ela também iria morrer. Quando Mardoqueu, o tio dela, soube daquela situação toda, daquele decreto que o rei soltara, influenciado por Amã, que era um homem maligno, um homem mau, um homem de Belial, ele vai e procura Ester e pede para Ester ir lá no rei. E a Ester fala, o Mardoqueu, tio, olha, para mim ir no rei, ele tem que me chamar, eu não posso chegar lá de qualquer forma. Mesmo sendo rainha, ela não tinha liberdade de ir no rei a hora que ela quisesse, irmãos. Se ela fosse e o rei não estendesse o cetro para ela, ela seria morta. E Mardoqueu então fala para ela, olha, mandou avisar para ela. Quem sabe, explicou o que estava acontecendo, falou, quem sabe era para essa hora que Deus te levantou para ser rainha. O que você vai fazer, Ester? Ester então entendeu. E Ester mandou que todos jejuassem por 3 dias. E falou, depois do 3º dia, eu vou lá encontrar com o rei. E ela jejuou, orou, todo mundo orou, a nação dos judeus oraram. Quando ela chegou lá, o rei estendeu o cetro para ela. E aí nós sabemos que no desenrolar da história, Amã foi morto, foi enforcado, o rei fez um outro decreto, através do tio de Ester, e ao contrário, naquele dia determinado, foram os judeus que mataram os seus inimigos. Pelo jejum, Deus mudou aquela sentença, que era desfavorável, para que se tornasse favorável, e eles foram abençoados. Amém, queridos? Davi proclamou um jejum de 7 dias quando Saul morreu, por causa da morte de Saul, por causa da tristeza. Aquele jejum foi um jejum de tristeza, de clamor. O que será da nação daqui para frente? A Bíblia fala de um jejum involuntário do apóstolo Paulo de 14 dias. O apóstolo Paulo, que nos chamou lá em 1 Coríntios 11:1, para a gente ser imitador dele como ele era de Cristo, né? Ele também jejuou. Esse jejum involuntário de Paulo aqui de 14 dias foi no navio. Quando eles estavam navegando para Roma, o navio enfrentou uma tempestade muito grande, e aí quase que eles morrem. Mas Paulo falou, gente, vamos jejuar, e salvou-se todo mundo. Daniel, a Bíblia mostra em Daniel um jejum de 21 dias. É esse jejum que nós vamos fazer agora, começando amanhã, amém, irmãos? 21 dias. O jejum de Daniel, ele tem uma particularidade. Ele jejuou comendo só legumes. Não é que ele ficou, o jejum dele não foi total, foi um jejum com legumes. 21 dias, ele não comeu carne, ele não tomou café, ele não tomou refrigerante, ele não comeu chocolate, nada de iguaria, doce nenhum, torta, nada disso, pudim, nada disso. Ele só comeu legumes e orou. Jejum de 21 dias. E nós temos jejum de 40 dias. Moisés jejuou 40 dias no Monte Sinai para receber as tábuas dos 10 mandamentos. Jesus jejuou 40 dias no deserto antes de começar o ministério dele. Então, o jejum é bíblico. Esses que eu estou te dando aqui de exemplo são alguns dos vários que tem na Bíblia. O jejum é muito importante. E a oração, ela é uma ferramenta de comunicação com Deus. Então eu estou jejuando, abri mão do meu alimento e estou me comunicando com Deus, colocando diante de Deus os meus pedidos pessoais, orando pela igreja, orando por vidas, orando pela nação, orando pela conversão de familiares, de amigos, orando pelo seu ministério, pedindo mais graça, mais proximidade sua com Deus, orando por um novo nível de intimidade entre você e Deus. Através desse período de jejum, você pode confessar, né, as suas fraquezas para Deus, você pode fazer uma ressignificação da sua vida espiritual e começar um novo tempo, uma nova etapa, deixar coisas velhas para trás e prosseguir rumo a algo novo que Deus tem para a sua vida. Amém ou não amém? Então digam glória a Deus. A gente apresenta os nossos pedidos e o mais importante, conectamos com o Pai. Quando você enfraquece a carne, porque o alimento natural, ele enfraquece, ele fortalece a nossa carne, sim ou não?
Quando você jejua, a sua carne enfraquece. E quando você ora em jejum, o seu espírito se fortalece. Então a carne se enfraquece, mas o espírito fortalece. Então você se conecta com Deus. Você ouve com mais facilidade a voz de Deus. Você vai ler a Bíblia, o Espírito Santo fala com você com muito mais facilidade. Então, queridos, eu quis trazer essa palavra para você, e eu quero terminar aqui trazendo orientações bem práticas, para falar que vale a pena ter uma vida de oração, vale a pena jejuar de vez em quando. A gente não jejua sempre, né? Esse jejum é estabelecido pela igreja, e todos são convidados a entrar. Ninguém é obrigado, é convidado. Nós estamos convidando toda a igreja para entrar conosco. Faça os seus alvos, coloque diante de Deus, acrescente os alvos da igreja, a nação, como eu disse, as pessoas que você quer que se convertam. Porém, você está sendo convidado, não obrigado. Né? Quem nunca jejuou, fala com o seu líder, vamos aprender como é que jejua. Aí eu quero trazer orientações práticas. Há muitas formas de fazer jejum com oração. Então, o que é válido é jejum e oração. Né? Jejum é um ato de fé em Deus. Quando jejuamos, colocamos Deus acima das nossas necessidades físicas. Estamos dizendo para o mundo espiritual que Deus é mais importante para mim do que o próprio alimento. E é um tempo de focar em Deus sem distração, né? Por isso tem que estar ligado com oração. O jejum ele pode ser total ou parcial. Eu falei que Daniel era um jejum parcial, né? Ele abdicou de alguns tipos de alimento. Você pode também fazer isso, um jejum parcial. Especialmente jovenzinhos, vocês aqui, ó. Vocês podem fazer um jejum parcial. Como? O que vocês gostam muito? O que vocês gostam muito? Refrigerante, doce, chiclete, balinha, não é isso? Rede social, vocês gostam muito de rede social, não é? Joguinhos, vocês podem jejuar de tudo isso. 21 dias sem pôr a mão em nenhum joguinho, 21 dias sem olhar Facebook, Instagram, agora tem a rede social até da igreja, né? 21 dias sem comer nenhum doce, tomar nenhum refrigerante, nenhuma Coca-Cola, nem pôr na boca. Quando você lembrar de Coca-Cola, você vai orar. Você pode almoçar e jantar, tomar café da manhã normal, mas você vai jejuar dessas coisas. Quantos aceitam o desafio, jovens? Amém ou não? Faça os seus alvos de oração. Sabe, defina quais os momentos de oração que você vai orar. Às 23 horas vocês podem orar com a gente. Mas de repente você pode estabelecer 3 momentos de oração no dia. De manhã, 20 minutos. À tarde, mais 20 minutos. À noite, mais 20 minutos. 1 hora de oração por dia em jejum. Para quem é adulto, você pode jejuar, por exemplo, do café da manhã e do almoço, e fazer um lanche 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Esse período da manhã, você vai separar tempo para orar. Você está trabalhando, lá no seu trabalho, em algum momento, que você tiver uma folguinha, vai para um cantinho lá e ora. Pega seus alvos, lê rapidamente ali, 10 minutos com Deus. Esteja ligado em Deus. 21 dias de oração. À noite, entra conosco na nossa sala de oração. O jejum, queridos, acima de tudo, ele é para Deus, não é para a gente se mostrar para ninguém. Jesus disse que quando a gente orar, não é para a gente se mostrar desfigurado para os outros falarem, nossa, que está acabado, o que está acontecendo com você? Eu estou jejuando. Jesus disse que ninguém precisa saber, lava o seu rosto, as mulheres passam maquiagem, fica bonita, o homem fica firme, não precisa mostrar para ninguém que você está sofrendo, né? Estou sofrendo, ai meu Deus, estou em jejum. Não, o jejum é para Deus, é Ele que vê o nosso coração, amém ou não amém? Então, querido, esse é o tempo, esse é o desafio. Agora, a partir de amanhã, oração e jejum. Fala comigo, oração e jejum. Eu comecei falando de imitar Jesus, estou terminando com oração e jejum. Por quê? Porque quando oramos e jejuamos, nós estamos imitando Jesus. A oração, queridos, é que nos liga ao reino de Deus. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando nós oramos, nós nos conectamos no reino de Deus e com o rei do reino, que é Jesus. A oração é muito importante no reino de Deus. Nós vivemos aqui na terra. Mas vivendo aqui na terra, nós somos cidadãos dos céus,
e pela oração, pelo jejum, pela palavra, nós nos conectamos com Deus a qualquer hora que nós quisermos, a qualquer momento que nós quisermos, em nome de Jesus. Fique em pé, fique em pé.